Boa noite, Fael. Me chamo Antônio e moro em Caçador, Santa Catarina. Mais precisamente perto da reserva natural, área de região montanhosa. Há algo estranho na minha região. Tudo começou na minha casa, onde um dos nossos vasos de planta foi arrastado para fora da varanda e virando a esquina, cerca de 30 a 40 metros. O vaso de planta deve pesar cerca de 13 quilos e nós o encontramos de lado, com a terra retirada e a planta intacta no solo. No dia anterior, eu comecei a sentir um temor anormal, de medo do escuro, algo que eu nunca tive desde quando era uma criança. E só começou quando eu saí de casa e fiquei sentado do lado de fora para fumar. Poucos dias depois, eu decidi sair e peguei a minha caminhonete por volta de 9 horas. Abri as janelas do carro e acendi um cigarro, tentando apenas ir para algum lugar tranquilo para pensar. Eu ouvi um barulho alto através dos meus fones de ouvido. Então, eu os tirei e olhei ao redor, e à minha direita, sentado sob a árvore ao lado da minha garagem, estava uma figura humanoide semelhante a um humano em pé, completamente imóvel, olhando diretamente para mim. Eu pensei que poderia ser um boi ou algo do tipo, mas não conseguia ver bem com a lanterna do meu telefone. E os seus olhos não brilhavam como brilha os de um animal. Eu sei, com certeza, que normalmente não há absolutamente nada debaixo desta árvore, e que este não era nenhum animal que eu já tivesse visto antes. O mais estranho é que ele não se moveu, apenas ficou ali olhando diretamente para mim. Eu estava um pouco em pânico, então acendi as luzes da caminhonete e não saí do carro. Acendi outro cigarro e fiquei sentado ali olhando. Aquela coisa se levantou e ficou de pé como uma pessoa. Ele parou e não fez absolutamente nada, visível apenas ao luar. Eventualmente, eu desviei o olhar para colocar os meus fones de ouvido, e no processo, a criatura desapareceu. A coisa provocou os latidos dos cachorros dos meus vizinhos momentos depois. Não deu para ver direito, mas parecia um boi branco, de chifres de alce, cara de gente e corpo como de uma pessoa, mas eu só vi a silhueta daquilo. E durante toda a semana, os cães da vizinhança ficaram latindo sem parar assim que o sol se pôs. Passei a ver estranhos flashes azuis no céu depois de escurecer. Sons estranhos, gritando na floresta e em toda a vizinhança. Eu moro em um sítio perto do topo de um morro. Então, eu ouço tudo acontecendo abaixo da minha casa. O meu gato pula aleatoriamente do meu colo e foge sem explicação enquanto estou sentado do lado de fora. Eu sinto que a vizinhança está sendo perseguida por alguma criatura noturna estranha. Isso seria como um skinwalker? Ou existe uma explicação mais lógica? Boa noite. Olá, Fael. Eu me chamo Clarice. E este fato se passou comigo e com a minha irmã no ano de 2011. Eu moro em Roraima e durante as férias, a minha irmã estava na minha casa. No primeiro dia em que ela veio, pensamos em fazer uma caminhada noturna com o nosso pai. Então, quando escureceu, a minha irmã e eu fomos com o nosso pai na Serra de Pacaraíma, no Monte Roraima. Eu moro perto, mas ela nunca tinha visto este lugar antes. Não chegamos a sair do carro.
e ainda não estava escuro, mas estava bem perto de anoitecer. Bem, eu não tenho ideia do porquê, mas depois de ir ao Monte Roraima, decidimos voltar. E quando chegamos em casa, a minha irmã e eu fomos a pé à padaria, e durante o caminho ela contava sobre os Skinwalkers, que eles são reais, assim como retrata a série Supernatural. E a Serra de Pacaraíma, que tem a forma de uma imensa árvore quadrada, é um lugar perfeito para abrigar essas criaturas, e que talvez um deles tenha até nos seguidos de volta para casa. Bem, quando chegamos em frente à escola que eu frequentava, logo senti uma súbita tentação de começar a assobiar a música, a de Amor da Xuxa. Por que não? Eu sou meio louca, né? E quando comecei a assobiar, a minha irmã disse para não fazer isso. Era como se ela estivesse muito apavorada. Perguntei por quê, e ela me contou que assobio atrai os Skinwalkers. A minha irmã é mais louca ainda. Bem, no início eu fiquei muito interessado em saber mais sobre eles, e até lhes dei um apelido para não precisarmos dizer o nome verdadeiro, que era Errantes. O apelido combinou tão bem com eles que fiz perguntas como: os errantes conseguem se passar por uma pessoa sendo um doppelganger por toda a vida? E ela disse que não sabia muito sobre eles. Eu também perguntei se eles podiam assombrar os sonhos, e ela disse que não tinha certeza, mas disse que eles podiam invadir a mente das pessoas. Depois de comprar os pães, e enquanto caminhávamos de volta para casa, eu comecei a ver muitos gatos. Ouvi dizer que os gatos são capazes de defender os seus donos melhores do que os cães. Eles podem identificar quem é um Skinwalker e assustá-los. E muitos Skinwalkers não se transformam em gatos. E quando o fazem, eles não são muito bons em agir como gatos e podem ser facilmente notados se tiverem 6 patas em vez de 4. Enfim, comecei a perguntar se eram os errantes, mas todos os gatos agiram normalmente e miaram muito. Bem, eu também sou cristã, então eu sempre me perguntei o que um Skinwalker pensa de Jesus. Enfim, depois de algum tempo, fomos para o sítio da minha tia em Pacaraíma, já fronteira com a Venezuela. A primeira noite que fiquei lá foi muito boa, até que a minha irmã começou a dizer o nome daquele que não devia ser chamado, e começou a assobiar. Mas então, ela começou a se sentir como se estivesse sendo observada. Olhei pela janela. Estava escuro, mas não vimos nada. Eu olhei para ela e ela estava completamente horrorizada. Então ela me disse: por favor, diga que você tem a Bíblia. Eu comecei a entrar em pânico, porque a minha irmã não é do tipo que gosta de religião. Ela é do tipo que só ora quando o demônio aparece. Eu fui procurar a minha Bíblia, com a minha irmã me seguindo por toda a casa. Nós até acendemos as luzes também, e comecei a orar em minha cabeça para que Yeshua e Yahvé cuidassem de nós. Então fiquei em paz, pois pedi a Deus que fizesse isso para que o errante nos perdesse de vista. Então eu perguntei à minha irmã: ei, você se sente em paz? E o maior alívio veio de mim quando ela balançou a cabeça e sorriu. Bem, quase comecei a chorar de alegria porque recebi a Bíblia de volta. Subimos as escadas e ela disse o nome novamente e sentiu que algo estava vindo em nossa direção. Estávamos dentro da casa, mas foi assustador quando ela disse que sentia que alguém estava chegando. Nós colocamos os nossos cobertores no chão, acendemos a luz e eu li a Bíblia para ela. Ela então disse:
Eles se foram. E assim adormeceu em paz. Tentei esquecer esse assunto de Skinwalker e nunca mais falei este nome. Boa noite. Olá, Rafael. Eu me chamo Arthur e sou de Campina Grande do Sul, no Paraná. E este fato vem ocorrendo comigo desde 2019. Um dia, enquanto dirigia ao longo das planícies da Serra do Mar, eu e o meu pai tivemos que encostar o carro para montar acampamento. Eu tinha 11 anos na época, agora eu tenho 13. Estávamos indo acampar nas planícies do Pico Paraná, como aqui é conhecido essa região da Serra do Mar. No entardecer, as suas paredes são tomadas pelas revoadas de pássaros que procuram abrigos nas rochas do paredão. O Pico Paraná é a montanha mais alta da região do sul do Brasil. E enquanto estávamos montando acampamento, eu notei um único pássaro negro, bem parecido com os corvos de Game of Thrones. Então eu perguntei ao meu pai: "Ei, pai, existem corvos no Brasil?" Ele teve a resposta simples de "não sei". Mais tarde, naquela noite, eu precisei fazer as necessidades. Então eu peguei um rolo de papel e uma tocha. E com esses, eu fui para perto de umas árvores depois de onde a caminhonete estava estacionada. E enquanto eu caminhava para ir lá, eu ouvi a voz fraca de uma mulher que disse em um tom estranho: "Ei, me ajude!" A voz soou à minha direita a cerca de 15 a 20 metros de distância. Instintivamente, eu apontei a minha tocha naquela região e o que eu vi sempre vai me assombrar. Havia um grande corvo parado ali, com os olhos vazios e negros e a carne apodrecendo dos ossos. Metade do rosto estava exposto e não tinha penas no rabo. Hoje, eu sei que corvos não existem no Brasil, mas pássaros negros, de quase 2 metros, também não existem. Saí de lá gritando o mais alto que eu pude para acordar o meu pai. No entanto, o meu pai se levantou e foi até onde estava aquele enorme corvo deformado. E assim que ele chegou até o local, não havia mais nada lá. Nós empacotamos as nossas coisas e partimos dali imediatamente. Fiquei abalado além da compreensão, e hoje em dia o meu pai não acredita no que vi. Outra coisa a acrescentar rapidamente é que toda vez que eu estou em uma viagem de carro com a minha mãe para algum lugar afastado ou turístico que tenha matas ou floresta, eu sempre ouço aquele mesmo chamado de mulher dizendo: "Me ajude". E depois de meses de pesquisa, eu descobri que aquela coisa que eu tenho visto, na verdade, era um Skinwalker. Essas criaturas gostam de brincar com a mente das pessoas e assumem a forma de animais, principalmente aves. Skinwalkers são um tipo de bruxa maligna que pode se transformar, possuir ou se disfarçar de um animal. Eles controlam as mentes das vítimas até as deixarem loucas e assumirem o total controle dos seus corpos. Eu também vi que eles têm ouvido sobrenatural e só de falar o nome Skinwalker, você pode estar atraindo um para dentro de sua casa. Eu ainda ouço essa voz, mas depois que eu passei a orar, isso tem diminuído bastante. Boa noite. Olá, Rafael, eu me chamo Vitor, e este fato ocorreu comigo em São José do Divino, quando eu e a minha família acampamos perto da Pedra Riscada. Isso aconteceu alguns anos atrás, mas ainda me lembro muito bem. Os meus pais e eu estávamos acampando em uma pequena cidade de pescadores
não muito longe de onde morávamos. A cultura indígena é bastante proeminente de onde eu venho, e já ouvi muitas histórias locais sobre encontros com os skinwalkers. As vibrações quando chegamos já era diferente devido à grande energia emanada da pedra riscada. Pessoas sensitivas como eu conseguem sentir o campo vibratório de árvores, montanhas, rios, etc. A cidade estava bloqueada devido à pandemia e foi bastante estressante durante a nossa viagem. E enquanto montávamos as nossas barracas, testemunhei várias brigas de gato perto do local. E isso aconteceu por mais de 1 hora em um acampamento vazio. Bem, nada aconteceu até que eu fui para a cama. E cerca de 10 minutos depois que eu me acomodei em minha barraca, o vento começou a aumentar. Estou acostumado a um pouco de vento soprando em volta da minha barraca, mas começou a soar como ventos do nível de um furacão. Abri o zíper da minha barraca e tudo estava quieto ao redor. E então o zumbido começou. Um zumbido baixo começou a sacudir as árvores e eu perguntei aos meus pais se eles podiam ouvir, mas eles nem me deram bola. Saí da minha barraca e entrei no carro. De jeito nenhum eu dormiria se continuasse ouvindo aquele barulho. Lembro-me de adormecer com um cobertor totalmente em volta de mim. Eu estava um pouco assustado, para dizer o mínimo. O amanhecer estava chegando e eu me lembro de ter dormido e acordado a noite toda. Estava nublado. Então o céu estava lentamente se tornando um azul claro em vez de o sol nascer. E é quando eu vejo algo na minha visão periférica. Era uma silhueta grande, parada, de chifres enormes, e a coisa sussurrava o meu nome. Os meus olhos estavam semicerrados, então julguei como se ainda estivesse dormindo. E eu acho que eu devo ter ficado ali sentado imóvel por mais de 1 hora. Poderia ter sido menos ou mais. Eu não tenho certeza. Eu só me lembro da sensação de pavor que eu senti quando vi o que quer que fosse perto da janela do carro. Os meus pais acordaram sem problemas. Estou grato por termos feito as malas naquela tarde e ido para o nosso próximo acampamento bem longe, muito longe daquela região. Boa noite. Olá, Rafael. Eu me chamo Vanessa. Tenho 26 anos e sou de Cambará do Sul, no Rio Grande do Sul. Acompanho seu canal há pouco tempo e quando vi algumas histórias de skinwalkers, eu também decidi compartilhar a minha. E para quem acha que essas criaturas não existem no Brasil, estão totalmente enganados. Tive, em um dos meus primeiros namoros, uma cunhada que seguia uma religião dita cristã, a qual não me recordo o nome, mas pelo que eu sei, só existia em nossa cidade na época, pois recém havia sido criada. E pelo que me recordo, essa seita cristã era uma salada de dogmas e ensinamentos. E eu, como não via o cristianismo com bons olhos na época, e seguia a mesma linha de pensamento ateu de algumas poucas pessoas da minha família que eu admirava, eu nunca me interessei em ir muito a fundo no assunto, mas sei que eles criam em espíritos desencarnados e consideravam a minha cunhada como uma sensitiva. Eu mesma a considerava assim, apesar de minhas descrenças, pois mais de uma vez ela parecia adivinhar, ou ler os sentimentos ou pensamentos nossos e de nossos amigos. Ela falava sobre coisas do nosso passado que teoricamente poucas pessoas ou ninguém sabia,
E às vezes ficávamos bastante nervosos com as coisas que ela dizia ou sonhava e depois nos contava. Essa menina costumava dizer que uma criança passeava pela casa onde elas moravam e que mais de uma vez ela havia visto essa criança. Porém, ela acrescentava que na verdade aquilo não era uma criança, e sim uma coisa de outro mundo que estava se materializando e querendo tomar espaço no nosso mundo. A minha ex, que detestava falar no assunto, também confirmava a história, e eu me limitava a achar graça, pensando que queriam me assustar com uma historinha qualquer. A casa em questão era bem velha e um tanto feia. Não conhecíamos a história da casa, mas nos disseram que era muito antiga. E a julgar pela aparência da habitação, estavam certos os que diziam isso. Em uma tarde de chuva torrencial, ficamos somente eu e a minha ex-namorada. Sim, era namorada mesmo, pois eu sou bissexual, mas sempre gostei mais de mulheres. Mas isso não vem ao caso. Nós estávamos cuidando da casa citada, já que o meu ex-sogro faria a segurança de uma festa e a minha sogra, que trabalha em um mercado, ficaria até tarde. E como costuma acontecer no inverno aqui do sul, pouco depois das 17 horas, a escuridão já era grande, aumentada pelas nuvens do temporal que havia deixado o dia todo com uma aparência de noite. E como a imagem da TV estava péssima por causa da chuva, resolvemos ficar lendo no quarto, jogados na cama, somente com a vidraça abaixada, por onde às vezes os flashes dos relâmpagos entravam e podíamos ver a chuva forte caindo sem parar. Tínhamos um abajur fraco ligado ao nosso lado, e os cantos do quarto estavam em sombras, já que ler era só uma desculpa esfarrapada caso alguém chegasse de repente, pois o livro mesmo estava jogado nos pés da cama. Por alguns minutos, eu ouvi o que seriam gatos brigando do lado de fora da casa. Era como se fossem vários gatos brigando com algo ou entre si. Achei estranho os gatos brigarem lá fora em meio à tempestade, pois gatos não gostam de água. Perguntei à minha ex se ela estava ouvindo aquilo, e ela disse que não. Na verdade, ela só queria saber de me dar uns pegas, então nem prestou atenção direito. Ficamos ali por algum tempo, e foi quando ouvimos o barulho de alguém abrindo o portãozinho de ferro lá na rua. Olhei rápido em direção ao livro e levei a mão a ele para preparar o álibi, e tomei um susto enorme. Eu pude ver em um dos cantos do quarto, com clareza, algo como uma pessoa de estatura baixa, dando um passo para trás e escondendo-se num dos cantos escuros do quarto, no vão entre a parede e o roupeiro. Dei um pulo e com um tapa eu acendi a luz que, ao contrário do abajur, clareou todo o quarto, inclusive aquele canto, onde não havia pessoa alguma. Tive um mal-estar enorme naquela noite, eu acho que pelo susto, mas não comentei nada com ninguém. E a minha ex também não me fez muitas perguntas sobre o meu susto, quando expliquei a ela o que eu havia visto. A minha cunhada costumava dizer que às vezes acordava com aquela criança a observando. Mais tarde, quando contei essa história para algumas pessoas, as teorias sobre o que vi foram como sempre muitas, mas todas previsíveis. Fantasmas, demônios em forma de criança, duendes e peças pregadas pela mente. Mas a teoria que mais se encaixou e me chamou a atenção foi que a coisa seria um suposto skinwalker, pois segundo as lendas, gatos odeiam essa criatura, e quando os veem, eles atacam qualquer pessoa,
ou animal que seja um skinwalker disfarçado. De qualquer forma, aquela coisa conseguiu passar pelos gatos e vir se abrigar na casa. Acredito que essa criatura ainda me persegue, pois eu tenho 3 gatinhos, a Filó, o Nico e a Jujuba. Certa tarde, eu estava sozinha em casa brincando com os gatos e nesse momento eu ouço a voz da minha mãe me chamar do fundo do quintal. E neste mesmo momento, os meus gatos ficaram arrepiados e rosnando de modo agressivo e olhando em direção do quintal. Eu estava na sala de casa, mas como a porta dos fundos que ficava na cozinha estava aberta, dava para ver parte do quintal. Achei que talvez eles estivessem vendo algum cachorro, pois como o meu quintal era grande, às vezes entravam cães ali. Então, eu fui em direção à voz, e assim que cheguei no quintal, eu vi a silhueta da minha mãe entre as árvores. Porém, antes que eu pudesse chamá-la, o meu telefone toca. Bem, eu achei estranho porque era a minha mãe na ligação. E quando voltei a atenção para a silhueta ali entre as árvores, aquela coisa havia desaparecido. Atendi o telefone e a minha mãe estava no supermercado perguntando o que era necessário comprar para casa. Bem, ela sempre faz isso. Os meus gatos começaram uma caçada no quintal poucos minutos depois, mas não acharam nada. Esse e outros fatos me fazem acreditar que realmente estou sendo perseguida por um skinwalker. Boa noite. Olá. Eu aprendi há muito tempo que skinwalkers não são algo para se brincar. Muito pelo contrário. Na verdade, eles são assustadores e perigosos. O meu encontro aconteceu em Oklahoma alguns anos atrás. Eu estava trabalhando para uma equipe de construção e tínhamos sido contratados para fazer alguns trabalhos nessa cabana que um idiota rico queria reformar no meio da floresta. Trabalho bastante simples, pois era apenas algumas novas paredes internas, um novo isolamento, um novo telhado e alguns painéis solares para energia fora da rede. E além de estar literalmente no meio do nada, não era um trabalho difícil. Foram 2 semanas de trabalho e um salário sólido. Então, não foi um grande problema para nós. Isso aconteceu no 3º dia de trabalho. Um dos caras da equipe, o Jamie, já estava lá quando eu cheguei. E isso já era bastante estranho por si só. Só que ele sempre estava atrasado. Então, ele simplesmente desaparecia na hora do almoço. E novamente, isso em si era muito estranho, já que ele normalmente trabalhava durante o almoço. E não esperávamos que ele simplesmente desaparecesse. Eu e um outro cara da equipe, o Barry, fomos procurá-lo, enquanto o resto continuava com o trabalho. Fomos aos caminhões estacionados, mas não encontramos. E estávamos prestes a voltar para o galpão quando Barry viu algo. Havia um rastro de sangue saindo dos caminhões para a floresta, e obviamente pensamos que algo aconteceu com Jamie. E assim seguimos a trilha. E não demorou muito para descobrir o que aconteceu com ele. Encontramos o seu cadáver, e ao que parece ele tinha estado lá a noite toda. Barry quase vomitou com o cheiro do corpo. Eu estava prestes a dizer para ele voltar correndo e buscar os outros, quando eu vi o Jake nos chamar mais à frente. Então, logo Barry gritou e eu vi o porquê.
Parado na nossa frente estava uma versão distorcida de Jamie. Não parecia certo ou natural. Tinha o rosto dele, mas estava todo pastoso e descascando. Haviam chifres em sua cabeça e tinha um sorriso aberto que mostravam presas enormes. Foi horrível. Ele apenas ficou lá, olhando para nós enquanto babava. E nenhum de nós se assusta facilmente, mas eu e o Barry começamos a correr no momento em que ele começou a andar em nossa direção. E em menos de 15 minutos retornamos ao mesmo local com o resto das pessoas e algumas armas que guardamos nos caminhões. E aquela coisa ainda estava lá, comendo o corpo de Jamie. Eu estava carregando uma das armas, assim como o nosso chefe. Nós dois atiramos na criatura, mas a princípio ele nem se abalava com os tiros. Então, o chefe disse algo que eu não consegui entender, e logo em seguida ele disparou outro tiro. Daí, a coisa foi atingida e caiu antes de se levantar uivando e fugindo de 4. Ele ainda estava usando o resto de Jamie. Jamie tinha sido despedaçado e a sua morte acabou sendo considerada um ataque de animal selvagem. Mas até hoje eu não consideraria o que quer que seja que fosse um animal. Mais tarde, eu perguntei ao chefe o que ele disse antes de atirar, mas ele se recusou a falar sobre isso. Conseguimos terminar as reformas sem mais problemas, mas depois eu descobri que o dono da casa desapareceu durante uma estada na cabana e nunca mais se teve notícia do mesmo. Bem, eu só sei que eu nunca mais quero ver aquela coisa novamente. Boa noite. Sempre gostei de acampar em lugares onde as pessoas não costumam irem. Cavernas que ninguém além de mim consegue alcançar. Penhascos considerados muito perigosos por outros escaladores experientes. E eu até passei uma noite no topo do Monte Everest. Dizem que às vezes eu tomo decisões inegavelmente estúpidas. É uma afirmação verdadeira, mas desta vez realmente eu me fodi. Há um pedaço de terra no Arizona que dizem ter pertencido a alguma tribo nativa americana há algum tempo. O lugar é realmente árido, mas há uma casa velha ali que parece ter sido abandonada por décadas, se não mais. Há muito planejava ficar lá um pouco, e como a pandemia manteve todos dentro de casa, eu achei que essa seria a oportunidade perfeita para passar uma semana lá. O mês de agosto chegou e eu sigo para aquela casa velha. Eu entro pela porta da frente e então eu vejo um coiote lá dentro. Excelente! Eu não sabia que haviam coiotes na área e eu lentamente recuei e afastei-me dele, até que ele ficou em suas patas traseiras e aquela porra de coiote ficou de pé nas patas traseiras e então ele falou: "Eu estive esperando por você, Julie. Por que você não entra?" Eu gritei igual louco e comecei a correr. Afastei-me cerca de 200 metros da casa antes de tropeçar. Olhei para trás e o vi saindo da casa. Não parecia mais um coiote. Bem, isso é difícil de explicar, mas parecia que estava se transformando em mim. Eu não fiquei caído para observar a coisa se transformar em mim. Foi quando me levantei e corri por 2,5 km de volta para o meu carro, pois no percurso de ida eu tinha feito a pé até a casa. Bem, consegui fugir e nunca mais vi a criatura. Mas novamente
Eu nunca vou voltar para aquela casa na floresta, pois aquele coiote havia se transformado em mim, e com certeza era um skinwalker, e se eu não tivesse fugido, ele teria me matado, tomado a minha forma, e sabe-se Deus, até vivido a minha vida. Bem, eu só sei que eu nunca mais me aventuro por aquele lugar. Boa noite. Olá, Rafael, boa noite. Eu me chamo Ronaldo e moro em Curitiba, no Paraná. Isso aconteceu há 10 anos atrás, quando eu estava passeando com a minha namorada em uma área rural em Santa Catarina. Estávamos hospedados em uma casa de fazenda, de propriedade do seu pai, na esperança de reformá-la depois de anos sendo deixada de mão. A casa da fazenda era grande e espaçosa, possuindo 2 andares. O andar de baixo era composto de sala, banheiro, cozinha e área dos fundos. E o andar de cima era um corredor que dava para uma pequena sala e 3 quartos. E na frente da casa ficava um alpendre. Essa criatura começou a nos perseguir assim que chegamos, pois assumiu a forma de um javali e começou a nos seguir por toda parte, e sempre que saíamos da casa da fazenda. E se eu fosse para o velho celeiro, estava ele lá. E se a minha namorada fosse até o velho poço, ele a seguiria também. Bem, não pensamos muito nisso, presumindo que fosse apenas um javali normal, que era excessivamente amigável. Eu deveria ter atirado e matado ele enquanto tive a chance. 3 noites depois, estávamos prestes a deitar para dormir, quando um grito estranho percorreu a casa. Era como se o próprio som possuísse vontade própria. Então, ouvimos uma batida no andar de baixo, na porta da frente, e uma voz fina e rouca falou: "Oh, seus pobres queridos, espero não ter assustado vocês. Deixe-me entrar e posso me desculpar de maneira adequada." Não era uma voz natural. Parecia um daqueles gravadores de voz, onde é óbvio que não é uma pessoa falando. A minha namorada queria ver quem era, querendo acreditar que não poderia ser outra coisa senão uma pessoa. Eu a segurei e disse que o que quer que fosse claramente não era humano. Algo estava ali do lado de fora para entrar a qualquer momento. Ela apenas olhou para mim, parecendo não acreditar. "Ah, por favor, se apressem, queridos. Está terrivelmente frio aqui fora." Era a mesma voz lá fora, e a minha namorada a reconheceu imediatamente. "Essa é a minha avó", ela me disse. "Mas a minha avó morreu há anos atrás." Nós dois começamos a entrar em pânico, quando o que quer que estivesse ali fora começou a bater a porta da frente da casa, e em seguida, outro grito penetrante atravessou a casa, seguido por mais batidas nas paredes externas e portas. Começamos a entrar em pânico, porque não sabíamos o que fazer. Eu pensei em chamar a polícia, mas eu percebi que o posto policial ficava longe e também não haviam telefones fixos instalados, e o nosso sinal de celular ora funcionava e ora não. Correr para o carro não era uma opção. Ainda não sabíamos o que era aquela coisa lá fora, e eu não sabia se poderíamos fugir dela. Então, ouvimos uma janela quebrando no andar de baixo, seguido por outro grito de gelar o sangue. A coisa estava lá dentro. Bem, eu não sei por que eu fiz isso,
mas forcei a minha namorada a se esconder embaixo da cama antes de sair correndo do quarto e descer as escadas. Com certeza, uma das janelas da cozinha foi quebrada, como se alguém ou algo estivesse tentando passar por ela. Abaixo da janela quebrada havia um pouco de sal que eu havia derramado poucas horas antes, pois sou espiritualista e tenho as minhas crenças. E sempre coloco sal por baixo das janelas e portas antes de dormir, para não permitir a entrada de espíritos obsessores. A coisa claramente tentou entrar. Só então a vi pela janela, olhando diretamente para mim. Era uma velha humanoide, e claramente aquela entidade tentou copiar a aparência de uma velha indefesa. Porém, era uma velha horrenda, com olhos vermelhos, cabelos brancos e desgrenhados, chifres que saíam do meio da testa, presas afiadas, e o pior, ela estava totalmente nua. Era alta o suficiente e tinha que se curvar para olhar pela janela diretamente para mim. A coisa me encarava com os olhos brilhantes, em um vermelho profundo. Ele sorriu para mim, mostrando seus dentes afiados como navalhas, antes de falar. "Ó, querido, eu acho que eu fiz uma bagunça. Seja uma criança obediente e deixe-me entrar para que eu possa limpar isso para você." A coisa se referia aos cacos de vidro da janela no chão, que a mesma quebrou na tentativa sem sucesso de invadir a casa pela janela. Eu simplesmente congelei ali, morrendo de medo dessa coisa que eu estava olhando. Eu apenas fiquei lá enquanto ele tentava fazer outra tentativa de escalar a janela, mas parou enquanto o sal derramado bloqueava o seu caminho. Eu não sei bem porquê, mas algo em mim me encheu de coragem. Então eu corri em sua direção, agarrei um pouco de sal. Então eu joguei o sal no monstro à minha frente. Ele gritou quando o sal o atingiu e saiu correndo para a escuridão. Os seus gritos me tiraram o sono de imediato. Eu corri de volta para cima para me certificar de que a minha namorada estava bem. Passamos o resto da noite trancados dentro do quarto, rezando para que aquilo nunca mais voltasse. Ainda temos essa fazenda, mas nunca mais voltamos ali. E nenhum de nós quer falar sobre isso. Mas eu simplesmente não consigo tirar aquela noite da minha cabeça. E nunca mais vou esquecer o que aconteceu. Boa noite. Olá, Rafael. Eu me chamo Yasmin. Moro no interior do Paraná e o relato que eu trago para o canal é uma história que eu vi anos atrás, contada pelos meus avós quando eu ainda era criança. E contarei o fato com as palavras da minha avó. Bem, eu cresci em uma pequena cidade no interior do Paraná, onde coisas estranhas como essas tendem a ser normais. Embora, enquanto crescia, ninguém realmente pensasse muito nisso. Tudo começou com uma família que possuía um rancho nos arredores da cidade e misteriosamente vendeu a propriedade e se mudou às pressas, o que por si só era muito estranho, pois realmente não parecia haver motivo nenhum para uma mudança repentina. Os novos proprietários mudaram-se há cerca de uma semana e depois desapareceram sem deixar vestígios, deixando assim a propriedade abandonada. E tudo isso aconteceu quando eu era muito jovem, então não me lembro de muita coisa. Embora, obviamente, todos soubessem sobre a propriedade ser assombrada,
e os rumores de skinwalkers expulsando os antigos proprietários e também ser a causa do desaparecimento dos novos proprietários. Ninguém realmente acreditou até alguns anos atrás, quando um bando de garotos das redondezas decidiram passar a noite na propriedade e aparentemente eles acharam uma boa ideia ficar no celeiro. Talvez por causa de todos os rumores mais recentes de pessoas desaparecidas na propriedade ou perto dela. Bem, eles não desapareceram no início. Eles voltaram à escola nos próximos dias, mas agiram de forma estranha. Era como se eles nem mesmo fossem as mesmas pessoas. Alguns outros adolescentes, quando ouviram que aqueles garotos passaram a noite no rancho, eles também foram passar a noite ali em um final de semana. Esses nunca mais voltaram. E sendo alunos do ensino médio, uma operação de busca e resgate foi realizada para procurá-los. O estranho é que muitos dos que foram enviados para procurá-los achavam que podiam vê-los por breves momentos, sempre que procuravam dentro ou perto da propriedade. E eles finalmente encontraram todos os garotos que desapareceram, mas infelizmente todos foram mortos no que parecia ser um ataque de animal selvagem. Até hoje é considerado um ataque de skinwalker, confirmado por quase todos, inclusive eu. Quer dizer, isso se encaixa com as lendas que cercam os skinwalker. Boa noite. Essa história me foi contada por um amigo meu chamado Vitor, o qual chegou de viagem do interior do Paraná. Ele me disse que estava em um carro de passeio modelo Gol, viajando ele, a sua esposa e um amigo seu. Era uma sexta-feira de lua cheia, uma noite nublada, e eles já estavam há um certo tempo viajando, até chegar o final da noite, já virando para a madrugada. Nessa etapa, ele passou por um posto de gasolina de beira de estrada e pediu informações sobre um determinado vilarejo que estava procurando, sendo que o rapaz do posto lhe indicou o caminho e ele partiu naquela direção, apesar de muita insistência do seu amigo para ficarem no posto para pernoitarem, sendo que ele não atendeu ao seu apelo. Então partiram, e passado algum tempo, já na escuridão da noite, eles começaram a passar por um caminho todo escuro. O carro era todo rebaixado e o deslocamento era muito desconfortável. A estrada estava um breu louco, pois só se via a frente, e as laterais e a traseira era tudo um breu só. Então, em um determinado ponto da estrada, em um milharal, de um lado e do outro era só milharal. O carro começou a falhar e não respondia aos comandos, então morreu. O motor não ligava, e sendo que só funcionava a parte elétrica, como só os faróis. E de repente, eles ouviram do lado de fora do carro um tipo de um zumbido, como se fosse um aparelho de barbear, só que mais forte. E também uma voz rouca pedindo por ajuda. Então eles começaram a olhar procurando o que poderia estar fazendo aquele barulho, e também pela voz. E foi quando eles observaram algo se mexendo no milharal, sendo que, para a surpresa de todos, eles avistaram em seguida um ser quadrúpede, todo negro como um boi, olhos vermelhos e bufando. Apesar de ser lua cheia, as nuvens bloqueavam parte da luz do luar, mas mesmo assim, ainda era possível enxergar a coisa,
até porque a luz dos faróis clareavam um pouco dos lados. Esse ser saiu do milharal e parou em frente do carro e veio bufando. E neste momento, todos eles já estavam tremendo, tentando ligar o carro e ao mesmo tempo paralisados diante daquela imagem assustadora. O ser virou seu rosto em suas direções, ficou de pé como um minotauro, deu uma encarada e logo em seguida ficou em 4 patas novamente, virou-se para outra direção e saiu em alta velocidade para dentro do milharal, correndo como um boi. Porém, era um boi muito grande e forte, e que mais parecia um búfalo. Mas qual búfalo fica sobre 2 patas e tem os olhos vermelhos como fogo? E quando a coisa saiu, imediatamente o carro começou a funcionar e eles saíram em disparada em meio aos buracos da estrada, mas conseguiram sair dali. Chegando na cidade mais próxima, eles comentaram o acontecimento com algumas pessoas, descrevendo o que haviam visto. E as pessoas disseram a eles que naquele trecho da estrada tinha um índice muito grande de desaparecimento de pessoas, as quais nunca mais eram encontradas, e ninguém sabia o que provocava este fato. Depois do ocorrido, ele ficou traumatizado e evita a todo custo viajar à noite, seja para onde for. Boa noite. Este relato que eu vou contar aconteceu comigo há muito tempo atrás. O ano era 1969. Eu era uma garota de 10 anos, contente em ir visitar a minha família com a minha tia favorita, a tia Ruth, no interior de Minas Gerais. Era a minha primeira viagem para longe de casa, e só de pensar de estar em um avião já me deixava toda empolgada. Nessa viagem, nós íamos para visitar muitos parentes e eu mal podia esperar. A viagem de avião foi ótima e eu fiquei com o assento da janela. Nós pousamos e fomos recebidos pelos meus tios, tias e primos. Nós íamos ficar na casa da minha tia Lúcia, que morava no campo. E eu me lembro de pensar como tudo era lindo da janela do carro. Estava quente, o sol estava radiante e tudo estava muito colorido. Muitas árvores e muitas flores. O ar era fresco e as pessoas na rua estavam sorrindo e eu estava feliz. E depois de cerca de 1h30 no carro, chegamos na casa da minha tia Lúcia. O carro parou e eu fiquei um pouco confusa. Fiquei confusa porque eu não estava vendo casa nenhuma. Nós saímos do carro e a minha tia Ruth estava segurando a minha mão e nós começamos a andar. Então ela parou e eu vi onde estava a casa. Eu senti aquele medo e uma certa apreensão tomar conta de mim. Cada célula do meu corpo começou a reagir e parecia querer sair dali, e a voz dentro da minha cabeça só ficava repetindo: "Ai meu Deus, por favor não!" Não sei como, mas eu sentia que alguma coisa maléfica ficava espreitando por aquele lugar. A casa da minha tia Lúcia ficava em um desnível no chão. Ela literalmente ficava dentro de um buraco. Você tinha que descer uma escada para chegar nela. A parte da frente e dos lados era uma encosta, enquanto que a parte de trás tinha um pequeno quintal. E logo após o quintal havia uma floresta escura, mesmo sob a luz do dia. O quintal da casa
Não estava cercado pelas paredes da encosta. Estava cercado por aquela floresta escura. Era algo bem diferente do que eu esperava. Eu achava que ia ver uma casa numa colina com um sol no fundo, ou uma casa perto de um riacho com uma cachoeira por perto, ou do lado de um pasto cheio de vacas e cavalos. Eu não estava preparada para o que eu tinha visto. E eu sentia o meu coração apertar quando a minha tia Ruth começou a andar na direção da casa e me puxar para ir junto dela. Apesar do lado de fora da casa ter me aterrorizado, o interior dela era bem aconchegante. E enquanto a minha tia Ruth se instalava e botava a conversa em dia com o resto da família, eu fiz amizade com meu primo Fernando. Ele parecia não se importar em brincar com uma garota. Então, ficamos juntos o tempo todo. E depois de um tempo, todos foram para as suas próprias casas. E o tempo todo que eu estava lá dentro da casa, eu não conseguia me distrair daquela sensação de incômodo. E apesar do dia estar quente, estava frio naquela vala onde ficava a casa. A noite começou a cair, e com ela, todos os tipos de sons que se ouvem no campo. Grilos, corujas, sapos, etc. E sendo uma garota da cidade, eu nunca tinha ouvido algo como aquilo. E isso tudo só ajudava a aumentar a minha inquietação e o medo que eu sentia por aquele lugar. Eu sentia como se alguma coisa se aproximasse, enquanto a escuridão nos envolvia aos poucos. O meu primo Fernando me falou sobre uma antiga casinha que tinha no fundo da casa, na floresta, no meio do mato e das árvores, onde era escuro. Ele falou que estava lá há muito tempo e que era muito antiga, e depois eu descobri que estava lá desde os anos de 1850. E parece que aquele terreno sempre pertenceu à minha família. Ele falou que a minha tia Lúcia tinha proibido ele de chegar perto daquela casinha. E ele falou que sempre quis saber o que tinha de mais, ele ia até lá. E ele sempre teve curiosidade de ver o que tinha de tão proibido naquele lugar. Então ele me mostrou uma lanterna e me implorou que eu fosse com ele até o matagal onde começava a floresta. Eu estava aterrorizada com a ideia de ir lá fora, mas não queria parecer uma garotinha assustada, então eu concordei em ir com ele. Nós seguramos as mãos um do outro e fomos na direção do fundo da casa. Estava tão escuro e as minhas pernas estavam literalmente tremendo. Nós andamos bastante e então o Fernando iluminou a floresta à nossa direita com a lanterna e falou que a casinha estava perto. Eu mal conseguia ver ela. Era um bloco cinza de cimento com uma abertura na frente. Parecia um túmulo. E foi então que eu ouvi uma risada rouca sinistra à nossa esquerda. O Fernando iluminou a área de onde o som veio, e lá estava a coisa mais grotesca e horrenda que eu já tinha visto na minha vida. Era um ser mediano e tinha menos de 2 metros. Tinha uma pele marrom esverdeada, parecendo estar meio ressecada, com grandes olhos vermelhos, uma boca enorme com caninos feitos de um cachorro, e tinha 2 montes na cabeça que lembrava chifres, mas estava mais para 2 galos enormes, como se ele tivesse batido a cabeça. Ele ficou ali parado com a mão esquerda agarrado uma árvore, enquanto a mão direita nos chamava para chegar mais perto. Então ele pulou para a escuridão e sumiu rindo. Eu estava em estado de choque e não conseguia me mover. E então
nós ouvimos outra risada igual vindo de uma outra direção. Então, vimos outra criatura igual àquela na porta da casinha, também fazendo movimentos com as mãos para que chegássemos mais perto, enquanto soltava aquela risada debochada. O Fernando soltou um grito, apertou firme a minha mão e saiu correndo, me puxando junto pelo caminho de onde viemos. Então eu comecei a gritar também, o mais alto que eu podia. A minha tia Lúcia nos encontrou na metade do caminho, segurando uma lâmpada de querosene. Ela gritou para nós irmos para dentro da casa e não dar um pio. E nós quase quebramos a porta enquanto estávamos entrando em casa. Eu estava chorando histericamente, enquanto o Fernando não parava de gritar. A tia Lúcia entrou um pouco depois de nós e nos deu uma bronca por termos ido lá fora. Enquanto isso, a Ruth fechava nervosamente as janelas e as cortinas. Então, a tia Lúcia pegou um frasco com água benta e começou a jogar pela casa. Ela falou para nós ficarmos sentados na sala e quietos, e que tudo ficaria bem. Essa noite foi a mais longa e aterrorizante da minha vida toda. E por toda a noite, nós ouvimos aquela gargalhada rouca e sinistra, vindo do lado de fora da casa de todos os lados. As janelas eram arranhadas e havia batidas na porta da frente constantemente. As minhas tias rezaram a noite toda. E na manhã seguinte, a minha tia Ruth me levou para a casa de outro parente. E foi lá que nós ficamos as 2 semanas seguintes. Eu nunca mais voltei para a casa da tia Lúcia. E ninguém nunca me explicou nada sobre o que aconteceu. Agora, eu já sou uma mulher crescida. E alguns anos atrás, algumas histórias apareceram na mídia sobre uma criatura que estava ligada à morte de alguns animais e amanheciam completamente sem sangue nenhum no corpo e com furos no pescoço. E eles deram o nome dessa criatura de chupa-cabras. O meu sangue gelou quando eu vi um desenho da criatura. A minha memória me levou de volta àquela noite na casa da minha tia Lúcia, onde vi aquela criatura estranha. Eu sei o que vi. E as semelhanças não eram coincidências. Será que naquela noite eu tinha visto chupa-cabras? Acredito que nunca saberemos a resposta. Boa noite. Olá, Rafael. Eu me chamo Peter e moro em São Paulo. E na época deste acontecido, eu tinha apenas 6 anos. Estava de férias com os meus pais no estado do Texas, nos Estados Unidos da América. Pois na época, a minha mãe era casada com meu pai, que é americano. Mas quando eles se separaram, a minha mãe se casou novamente com um brasileiro e vivemos aqui no Brasil. Bem, eu estava de férias quando eu vi o meu primeiro skinwalker. Este fato aconteceu em 1991, quando os meus pais me levaram para uma fazenda da minha família paterna, que ficava no Texas e que não ficava longe de uma área com um conhecido problema de coiote. E nós só ficaremos lá por uma semana. Mas sendo o garoto que eu era, eu fiquei entediado rapidamente. O lugar era muito quente durante o dia e à noite um gelo terrível. Os canyons e a paisagem eram incríveis e a lua cheia se destacava mais naquele ponto do que em qualquer outro lugar. Em uma noite, no terceiro dia que estávamos ali, eu me afastei dos meus pais e saí da própria fazenda.
Vejam bem, isso foi antes de todo mundo ter celulares e câmeras e tudo mais no bolso. Então, se alguém desaparecesse, a pessoa realmente desapareceu. Eu não tinha certeza de quanto tempo ou quão longe eu andei, mas eu me lembro de acabar perto de um pequeno trecho de árvores, e tão logo eu estava ficando com fome. Então eu chamei a minha mãe. Presumi, sendo criança, que ela não estava tão longe de onde eu estava. Eu me virei, mas não consegui ver nenhum dos meus pais em lugar nenhum. Eu não conseguia ver quase nada, exceto uma velha estrada de terra e árvores. Comecei a ficar com medo quando percebi que não havia ninguém por perto, muito menos os meus pais. Entrei em pânico e comecei a correr por onde eu pensei ter vindo, mas acabei tropeçando e caindo. Não tenho vergonha de admitir que comecei a chorar, pois eu tinha apenas 6 anos na época. Mas então, eu comecei a ouvir a minha mãe me chamando. Comecei a olhar em volta, mas não conseguia vê-la. Ela chamou meu nome de novo e comecei a ficar confuso. Eu não conseguia vê-la em lugar nenhum, mas parecia que ela estava bem ao meu lado. Continuei olhando em volta e ficando cada vez mais apavorado quando ouvi isso. Foi um tiro, seguido pelo que pareceu um cachorro uivando. Então eu ouvi a minha mãe novamente. E desta vez ela estava me pedindo ajuda. Estava implorando para que eu fosse ajudá-la. E em seguida, outro tiro. E daí eu podia ouvi-la uivar de dor. Então, um coiote veio correndo de trás de um pequeno trecho de árvores, seguido muito rapidamente por um homem alto. E ele ergueu um rifle e atirou no coiote, o matando em seguida. Ele se certificou de que o bicho estava morto, antes de se virar para mim e perguntar se eu estava bem. Para encurtar a história, eu acredito plenamente que o coiote era realmente um skinwalker, tentando me atrair para as árvores, imitando a voz da minha mãe, e que aquele homem salvou a minha vida. Ele acabou revelando ser um amigo da família do meu tio que morava perto de lá, e conseguiu me levar de volta para os meus pais em segurança. Já se passaram 30 anos desde aquele dia, e dediquei a minha vida a caçar skinwalkers. Eles são raros o suficiente para que eu só encontrasse 17 ao longo da minha vida, 12 dos quais eu matei pessoalmente, mas ainda há muito mais lá fora, esperando e observando. Eu estou sempre pronto para o meu próximo encontro. Boa noite. Olá, Rafael. Eu me chamo Aguinaldo e hoje, como prometido, eu trago uma série de relatos para o canal e todos se passaram comigo e com a minha família. Eu moro em Campina Grande, na Paraíba, e passei a minha infância na casa dos meus avós, juntamente com os meus pais e um primo. Era uma casa enorme e antiga, com vários cômodos desabitados, inclusive alguns no quintal e por trás da casa. Eu vou contar algumas histórias acontecidas com a minha família e outras comigo, com o meu irmão e com os meus primos. Bem, para mim, as histórias são assustadoras. E é importante frisar que a minha família é católica, mas com temperos da Umbanda e do Espiritismo, além da gnose, e havia muitas imagens de santo e entidades na casa, que serão melhor eu explicar tudo no final. O primeiro relato aconteceu com o meu tetravô, e este foi a minha bisavó que contou. Ele tinha uma fazenda e tinha um vizinho
que não gostava dele e que planejava matá-lo. E este vizinho ficava sempre de tocaia, esperando o momento oportuno para matar o meu trisavô. Mas ele sempre passava, ora com uma mulher ou com criança, e ora com um grupo de pessoas, de modo que o seu vizinho nunca tinha a chance de matá-lo. E perto da hora de morrer, ele chamou o meu tetravô para pedir perdão e perguntou como ele sabia da tocaia, pois sempre passava acompanhado de alguém. Ao que o meu tetravô respondeu que todas as vezes que ele passava naquele caminho, ele passava sozinho. O segundo relato aconteceu com o meu avô, quando ele era caminhoneiro, na década de 40 e 50. Ele estava vindo de uma viagem à noite e estava muito cansado, então ele resolveu parar o caminhão fora da estrada e dormir um pouco. E quando estava acomodado, ele viu alguém batendo na janela do caminhão, e quando foi olhar, era um amigo dele que havia falecido há algum tempo. Ele ficou apavorado, e o amigo dele disse que ele fosse embora dali imediatamente. Ele não contou conversa, ligou o caminhão e foi embora. E depois, quando ele chegou em uma cidade, ele soube que tinha matado um caminhoneiro no mesmo lugar onde ele estava parado, pouco tempo depois que ele saiu. Esse terceiro relato aconteceu comigo. Eu era criança e tinha uns 8 anos de idade. Hoje eu tenho 30. Na casa do meu avô tinha muitas antiguidades, inclusive da família, e tudo ficava exposto na sala de visitas, lugar que eu, o meu irmão e o meu primo tínhamos pavor de ir à noite. E dentre as antiguidades tinha um par de estribos de bronze em forma de sapatos, que ficavam presos na parede em uma bandeja de zinco dourada que era do meu tetravô, o mesmo do primeiro relato. Uma noite, eu não sei porquê, eu fui na sala de visitas, que ficava no fim de um corredor, a uns 10 metros da sala de jantar, onde estavam mais pessoas. Ao chegar na sala, eu me arrepiei todo. Havia uma pessoa deitada no sofá, coberto até a cabeça com um cobertor de lã cinza, calçando os estribos. Eu corri na mesma hora, voltando em seguida, com mais algumas pessoas para constatar que não tinha ninguém lá, e que os estribos estavam na parede, no mesmo canto que deveriam estar. Relato 4. Ao lado dessa sala de visita, tinha outro corredor que dava para o quarto dos meus avós. E este quarto tinha 2 banheiros, sendo que um era desativado, pois era um banheiro antigo, enorme, e tinha uns 2,5 metros por 5 metros. Era usado como depósito, que também era onde a minha avó colocava as imagens dos santos e das entidades, e onde ficava permanentemente acesa uma vela de 7 dias. E nessa hora, à noite, o meu primo estava sozinho na cama da minha avó e começou a ficar com medo. E ele na época tinha uns 7 ou 8 anos. Ele começou a gritar pela minha avó, quando ouviu uma voz grossa vindo de dentro daquele banheiro, dizendo o seguinte: "Pera aí, que eu te acudo." Ele disparou de dentro do quarto para a sala de jantar chorando, e então fomos até o banheiro e lá estava vazio. Comigo foi apenas aquela experiência, mas o meu irmão e o meu primo sempre viam mãos brancas e pretas aparecendo na sala de visitas, e sombras de cabeças no quintal, onde não havia ninguém. Uma noite, um incêndio no banheiro, causado pela vela de 7 dias, destruiu todas as imagens, e imagens também de entidades que haviam lá.
e hoje não vemos mais nada. Mas ainda me lembro daquelas coisas. Bem, eu sou evangélico hoje e sei que Cristo me protege do mal e sempre peço também pela minha família. Mas sei que aquela casa ainda tem algo de apavorante que me incomoda até hoje. Boa noite. Olá, Rafael. Eu não revelarei o meu nome e nem a cidade onde nasci. Bem, atualmente eu moro em Minas Gerais, mas cresci no Paraná. A razão de morar em Minas Gerais agora é por causa de 2 encontros que eu tive com o Skinwalker quando eu era mais jovem. O primeiro encontro aconteceu quando eu tinha 10 anos. O meu avô era dono de uma fazenda de milho e foi há 20 anos quando aconteceu o primeiro encontro. A razão pela qual eu e os meus pais estávamos lá na casa do meu avô foi para uma grande reunião de família para comemorar o aniversário de uma das minhas tias. Agora, é importante notar que a fazenda do meu avô tinha 3 partes. A própria casa com a estrada que conduzia à mesma, os grandes campos de milho e então um pequeno pedaço de área arborizada que separava o outro lado do milharal dos vizinhos próximos. Eu e meus 2 primos estávamos brincando na área arborizada, lutando com paus e outras merdas que você esperaria que uma criança de 10, 9 e 6 anos fizesse. Quando ouvimos a minha mãe nos chamando de casa, os meus 2 primos correram imediatamente para casa e eu estava prestes a segui-los quando pensei ter ouvido meu pai me chamando do outro lado da área arborizada. Bem, isso não era estranho, já que ele e o meu avô gostavam de caçar por ali, já que era um local popular de pescaria e um pequeno lago que havia ali. Então, é claro que comecei a ir para onde pensei que ele estava. Passei por essas grandes árvores quando ouvi o meu pai novamente me chamar. Mas desta vez, vindo de uma clareira que acabei de passar. Eu estava um pouco confuso, até que me virei e vi. Era um monstro de uns 2 metros de altura, olhando diretamente para mim. Era alto, tinha a pele pálida e estava descascando, com chifres no topo da sua cabeça grotesca, e a coisa rosnou para mim. Essa imagem está para sempre gravada em minha mente. Ainda mais depois que ele se lançou contra mim, e essa é a última coisa que eu me lembro naquele dia. Aquele monstro horrível se lançando contra mim. Mais tarde, eu fui informado que o meu pai saiu à procura de mim e me encontrou caído inconsciente no chão, coberto de sangue, e viu aquela coisa me carregando nos braços. Então, ele deu um tiro de advertência que fez com que o monstro me soltasse e fugisse. Eu estava coberto de sangue, mas de alguma forma estava ileso. O meu segundo encontro aconteceu 2 anos depois. A essa altura, a área arborizada havia sido limpa e transformada em uma fazenda de porcos de propriedade do meu avô. O problema era que alguns dos seus porcos estavam desaparecidos e ele suspeitava que as onças estavam de alguma forma caçando eles. Então, o meu pai e eu nos mudamos para a fazenda durante o período de férias escolares, para que o meu pai
e o meu avô pudessem tentar rastrear os animais responsáveis por matar os porcos. E isso aconteceu cerca de uma semana depois de nos mudarmos. Por razões óbvias, eu não chegava perto de onde ficava a área arborizada. Em vez disso, eu estava feliz apenas andando pelo milharal em direção ao velho celeiro, embora eu soubesse que também não estaria seguro ali. Não fui muito longe antes do cheiro me atingir. Era parecido com o cheiro daquele monstro de 2 anos atrás. Eu tentei imaginar que era apenas o meu nervosismo pregando peças na minha mente ou alguma merda estúpida como essa. Até que eu o vi. Foi o mesmo monstro que me atacou antes. Mas ele não me notou. Eu me esforcei ao máximo para não fazer nenhum barulho. E só quando ele me notou e se virou para mim, deu uma risada diabólica e se levantou de sua posição agachada, que eu gritei e corri o mais rápido que eu pude de volta para casa. Eu entrei gritando em casa e contei ao meu pai sobre ver a criatura novamente em meio a todo o choro. Bem, até hoje eu gostaria de impedir que ele e o meu avô partissem. Os dois pegaram seus rifles de caça e foram procurar a coisa, mas nunca mais voltaram. Nem o meu pai e nem o meu avô. A polícia foi acionada e fizeram uma busca por várias semanas. Porém, nunca descobrimos o que aconteceu com eles. 6 meses depois, a minha mãe e eu nos mudamos para Minas Gerais, de onde ela era. E até hoje eu me recuso a voltar para aquela cidade no Paraná, pois nunca mais eu quero ver aquele monstro novamente. Boa noite. Olá, Rafael. Eu me chamo Oliver, tenho 36 anos e sou de Cerro Azul, no Paraná. Bem, esse fato se passou comigo há 10 anos atrás, quando eu tinha 26 anos e era solteiro na época. Eu sonhei com Skinwalker muito antes de realmente ver um. Bem, eu digo sonho, mas foi mais um pesadelo recorrente. Neste pesadelo, eu me encontraria nessa estrada cercada por uma floresta, e não importava o quão longe eu caminhasse, eu nunca encontraria nenhum sinal de outras pessoas, sem carros, sem postos de gasolina, sem nada, e nem mesmo um sinal de GPS que me diria onde eu estava. E depois do que pareceram horas de caminhada, finalmente eu chego a um poste de luz solitário, colocado aleatoriamente no meio do nada. No entanto, ele estava colocado no meio dessa estrada e não na lateral. Estava sempre aceso, é claro, e a luz me permitia ver apenas o suficiente para ter um vislumbre de uma figura na escuridão, um pouco além do alcance da luz da rua, bem à minha frente. Senti-me obrigado a gritar e tentar pedir ajuda contra aquela figura misteriosa. Mas então, ele se virava quando me notava e entrava na luz. O que eu via sempre me deixava paralisado, que era aquele ser alto, com pele cinza clara, uma cabeça de boi podre, com um grande conjunto de chifres e braços, e pernas longas e desajeitadas. Eu fiquei lá, congelado de medo e mal do estômago, quando ele começou a vir em minha direção. Ele logo chegaria a mim, me agarraria pela cabeça com uma mão
me levantando, enquanto o outro braço se preparava para me decapitar. Mas eu sempre acordava um pouco antes daquilo realmente me atingir. Os sonhos pararam alguns anos atrás, quando eu tive o meu encontro na vida real. Era uma tarde qualquer na roça onde os meus pais moravam, e eu estava voltando para casa depois de passar o Natal com os meus pais, pois eu tinha que começar a trabalhar 3 dias depois do dia de Natal. E passando por aquela estrada de terra cercada de mato, foi quando o meu carro parou de repente. Verifiquei o combustível e percebi que estava sem gasolina. Eu tinha acabado de passar por um posto de gasolina há menos de 20 minutos e tinha uma lata de combustível vazia no meu porta-malas. Então, depois de recuperá-la, eu comecei a caminhada de volta ao posto de gasolina. Bem, demorou mais do que eu esperava, e comecei a suspeitar que o posto de gasolina estava um pouco mais longe do que eu pensava quando vi. À minha frente estava um par de luzes de rua, e ao contrário do meu sonho, elas foram colocadas normalmente ao longo da estrada. Mas o que eu vi foi ainda mais horrível do que qualquer pesadelo que eu tive anteriormente. Parado na estrada estava aquela coisa que eu vi em meus sonhos. A coisa estava segurando outra pessoa. Eu o vi decapitá-lo, então se virar e me notar, mas com aquele sorriso enorme no rosto e aquele olhar diabólico nos olhos. Oh Deus, eu nunca vou esquecer aquele olhar. E eu não sei como ou porquê, mas eu comecei a correr de volta para o meu carro e me tranquei lá dentro. O que eu não sabia a princípio é que ele havia me seguido e que me viu trancado no carro. Mas eu rapidamente percebi quando ele tentou se aproximar por trás de mim. Eu sempre carrego uma pistola no carro, para caso de algum dia precisar. E fiz o que achei que seria uma boa ideia. Abaixei a minha janela e disparei alguns tiros. Bem, eu acho que errei a criatura, mas o assustando por enquanto. Porém, aquilo sempre voltava. O mais estranho é que a coisa nunca manteve a mesma forma. Às vezes se parecia com um boi, ou uma pessoa, ou um cavalo dos olhos vermelhos, mas sempre teve a cabeça de um boi, membros longos e desajeitados, e aquela pele pálida, nojenta, que parecia apodrecer. Às vezes, porém, movia a boca como se estivesse tentando falar comigo, mas nunca ouvir nenhum som vindo dele, seja o que for. Eventualmente, pareceu perder o interesse em mim e saiu do jeito que veio assim que o sol começou a nascer. Fiquei no carro por mais algumas horas antes de fazer outra tentativa de encontrar o posto de gasolina. E felizmente eu nunca mais o vi e sou grato por isso. E nunca mais eu quero ver aquela criatura. Depois de algumas pesquisas e longas horas assistindo a série sobrenatural, eu cheguei à conclusão de que a criatura é um skinwalker. Mas o que tal criatura faria aqui no Brasil, sendo que a mesma não é nativa do nosso país? Bem, se alguém já teve experiência com skinwalker, por favor, deixe aqui nos comentários. Boa noite. O relato que vou contar aconteceu entre os anos de 1986 e 1989. Os meus tios e primos moravam no Lame
uma área no extremo sul de Porto Alegre. Na verdade, é mais para Viamão, no Rio Grande do Sul, do que para a capital. O meu tio, já falecido, tinha um pequeno boteco naquela região, e naquela época, o vizinho mais próximo ficava a mais de 1 quilômetro de distância. O pasto e árvores centenárias predominavam a paisagem. E para atender a região, haviam 2 ônibus na parte da manhã e mais 2 no início da noite. Naquela época, existiam rumores de que um bicho muito grande, com corpo de homem e cabeça de animal, havia sido visto nas proximidades, e diziam que ele atacava tanto os animais quanto as pessoas. Várias pessoas diziam terem sido atacadas por este monstro e escapado por muita sorte. Outros juravam ter perdido 1 ou 2 bois para a criatura. A minha tia, muito cética, dedicada aos filhos e afazeres do dia a dia, não gostava de dar atenção a estas invenções do povo, conforme dizia. Porém, certo dia, as suas descrenças foram postas à prova. Estava ela e um dos meus primos retornando para sua casa de ônibus, já na escuridão da noite. Menos de 10 pessoas estavam no ônibus, e quando, em uma determinada parte do trajeto, alguma coisa muito grande saiu do mato e bateu na lateral direita do coletivo, voltou para o mato. A batida fez com que o motorista, talvez por susto, perdesse o controle e freasse bruscamente, parando parcialmente dentro de uma vala. Apesar do susto, não houve feridos, mas as pessoas se assustaram muito com aquele acontecimento. E com o fato, o motorista se irritou muito e saiu do ônibus resmungando e xingando, indo verificar o estrago e ao mesmo tempo chamar ajuda. E por estarem no escuro e ainda muito longe de casa, todos ficaram em seus lugares. Poucos minutos após a saída do motorista, todos ouviram um grunhido estranho, o qual não poderia ser de algum animal ou ser humano, segundo as testemunhas contaram. E com isso as pessoas entraram em pânico e começaram a se aglomerar bem junto à cadeira do cobrador. O silêncio tomou conta das pessoas e todos ficaram atentos a todo o som externo. E quando, sem aviso, uma nova batida foi dada na mesma lateral do ônibus, todos se levantaram e correram para o lado contrário. Algumas das pessoas começaram a chorar e a rezar, sendo que uma senhora ficou descontrolada e a minha tia, com muito medo, permaneceu protegendo seu filho. E nesse instante, o ônibus começou a ser violentamente sacudido, como se algo ou alguma coisa estivesse chacoalhando o veículo de um lado para o outro. O pavor ia crescendo à medida que o ônibus balançava e parecia que seria tombado a qualquer momento. Observando através das janelas, podia-se ver um vulto grande do lado de fora, mas não dava para saber o que era aquilo. Sem o menor aviso, tudo parou. E o que quer que fosse que estava provocando aquilo, começou a se dirigir para a frente do ônibus, onde a porta estava aberta. E nesse momento um pavor tão grande tomou conta da minha tia, que ela queria morrer e não ver o que os atacavam. E antes mesmo da criatura entrar no ônibus, foi possível sentir um cheiro terrível de algo podre que era insuportável. Todos fugiram para o fundo do ônibus e se encolheram em um canto, o que os fez parecer como uma única e disforme massa de gente amontoada. E quem teve coragem de olhar, jura ter visto um grande homem nu, de pele escura, com uma enorme cabeça de bode, com chifres enormes e olhos amarelos, o qual correu até a roleta e parou.
Ficou alguns segundos forçando e bufando raivosamente, e em seguida deu as costas, desceu do ônibus e desapareceu no mato. O choro desenfreado tomou conta das pessoas. As pessoas estavam em choque e totalmente apavoradas. O cobrador pulou a roleta e correu para fechar a porta do coletivo. E alguns longos minutos se passaram quando um outro ônibus encostou ao lado desse. Um outro motorista que foi chamado para socorrer o carro estragado foi informado do ocorrido e saiu para encontrar o primeiro motorista, que ainda não havia retornado. Por sorte, ele estava andando no acostamento da estrada, retornando do local, que ligou para a empresa de ônibus. A brigada militar foi acionada. Vieram ambulâncias, peritos, rádio e televisão. O caso foi repercutido por alguns meses, havendo até matérias em jornal e entrevista com as vítimas. Grupos de busca procuraram rastros da criatura, mas nunca foram encontrados. Vários testes foram formulados sobre o que teria acontecido no ônibus, mas nada comprovado. Alguns animais mortos foi atribuído à criatura, mas nada ocorreu. Nos dias de hoje, aquela região está povoada e bem diferente da época em que ocorreram os fatos, deixando o mistério da criatura que atacou o ônibus perdido e sem explicação para o desconforto e desassossego das pessoas que presenciaram aquele fato tão perturbador e apavorante. Boa noite. Olá, o meu nome é Gabriel e hoje irei contar um fato que aconteceu com o meu irmão Adriano. Quero ressaltar que o meu irmão não suporta mentiras, então vamos lá. Esse fato aconteceu em uma fazenda que fica no estado de Minas Gerais. Os meus pais moraram um bom tempo nessa fazenda e lá, além dos meus pais, moravam os meus avós também. O meu irmão hoje tem 32 anos, mas na época em que ocorreu o fato, ele tinha apenas 18. Era uma quaresma e iria passar um filme à noite na televisão. Só que como os meus pais não tinham aparelho de TV, o meu irmão combinou com o namorado da minha irmã de verem o filme na casa dos meus avós. E quando chegou a noite, por volta de 21 horas, o meu irmão e o namorado da minha irmã foram para a casa dos meus avós, que não era muito longe de onde estávamos. Antes do meu irmão sair da casa dos nossos pais, a minha mãe disse para o meu irmão ter cuidado, porque era quaresma e ele poderia ver o lobisomem. Aí o meu irmão disse que se ele encontrasse o lobisomem, ele iria meter a foice no bicho. E depois, eles foram ver o filme na casa dos meus avós. Assistiram o filme e na volta para casa, o namorado da minha irmã foi para a casa dele e o meu irmão teve que voltar para casa sozinho, sendo que já eram mais de meia-noite. E na volta, o meu irmão veio andando por uma estrada onde havia um córrego do lado direito, sendo que em um certo ponto da estrada, o meu irmão olhou para o córrego e viu uma criatura que estava no meio do barro. Neste momento, ele se abaixou ao lado da estrada, esperou alguns minutos e ficou ali observando. E após alguns instantes, quando a criatura se afastou um pouco, ele correu para casa, largando a foice e chinelo para trás. Ele chegou em casa chorando e pedindo para os meus pais apagarem as luzes e ficarem em silêncio. E depois de parar de chorar, ele conseguiu dormir. No outro dia, os meus pais perguntaram o que tinha acontecido com ele na noite passada, e o meu irmão disse que havia visto uma criatura muito feia no córrego e que ela se parecia com um porco muito grande. Tinha a parte de trás mais alta e a parte da frente era bem baixa, mas era bem grande.
O namorado da minha irmã também disse ter escutado os arames da cerca por onde passava se mexer, mas não viu nada. Até hoje, não sabemos se o que ele viu foi um lobisomem ou uma outra criatura. Sempre lembrando que era época de quaresma e nessa fazenda não tinha nenhum animal parecido com o que ele avistou. Boa noite. Boa noite. Isso aconteceu há 3 anos, quando eu estava visitando a minha família no Acre com a minha mãe. Estávamos hospedados na casa da minha irmã e do seu marido. Era uma casa nova, bastante grande e moderna. Haviam 2 andares, e o quarto em que eu estava ficava no andar de cima, e o da minha mãe no andar de baixo. E como a casa era nova, não havia muitos móveis. O meu quarto consistia em um pequeno colchão no canto oposto do quarto da minha irmã, e tinha 2 portas de cada lado do corredor. Era silencioso e tinha uma única janela que não trazia muita luz solar. Eu sou o tipo de pessoa que gosta de dormir com alguma luz acesa, porque não gosta de escuridão total. Mas o quarto só tinha a luz do ventilador de teto. Eu decidi que dormiria no escuro e assistiria alguma série da Netflix ou do YouTuber no meu telefone, como fonte de luz para que eu pudesse adormecer. Tudo estava ótimo, exceto quando era noite. E eu sempre me sentia um pouco assustado quando ia dormir, mas apenas culpava o fato de ter medo do escuro. Ainda assim, eu não conseguia afastar aquela sensação estranha que eu tinha sempre que estava dentro do quarto. Alguns dias depois, eu fiz a minha rotina normal de me arrumar para dormir e colocar algo no telefone para assistir. E quando estava caindo no sono, eu tive a estranha sensação de que estava sendo observado. Então continuei olhando para a tela e examinando o quarto, e não havia nada por perto. Bem, finalmente adormeci, mas acordei repentinamente. Achei que era realmente de manhã cedo. Então verifiquei o meu telefone para ver a hora, e eram exatamente 3h33 da madrugada. Eu estava meio apavorado, então me virei para olhar para o quarto. O meu coração afundou e eu senti aquela dor que queima o seu corpo quando algo te apavora instantaneamente. No canto, eu vejo uma figura alta e totalmente escura. O quarto já estava escuro como um breu, mas aquela coisa humanoide era, de alguma forma, ainda mais escura do que a própria escuridão. E eu podia ver o contorno, e era tão alto quanto o teto, e tinha um corpo esguio. Eu lembro que as mãos eram tão grandes e pareciam quase afiadas. Eu não conseguia ver o seu rosto, mas podia senti-lo olhando para mim, ali imóvel, cara a cara. E eu fico chorando só de pensar nisso. Não porque eu vou chorar, mas foi um medo tão intenso que eu não senti nunca na vida. A parte estranha sobre isso, porém, é que eu não gritei e nem fiz nada. Eu sabia que aquilo não era humano. Eu não sei como explicar. Eu só sabia que reagir parecia inútil. Aquela criatura estava no canto, entre as 2 portas do quarto, a de saída e a da suíte. Então escapar também não era uma opção. Eu rapidamente me virei e coloquei as cobertas sobre a minha cabeça. E então eu liguei o primeiro vídeo no YouTuber e comecei a orar. Parecia que eu só pisquei os olhos, porque de repente era de manhã.
O sol estava entrando em meu quarto. Eu me levantei, fui até a janela que dava de vista para a rua. Virei a cabeça para olhar para a esquina e vi que não havia nada. O alívio tomou conta de mim quando eu percebi que era apenas um sonho ou algum tipo de paralisia do sono. Exceto que quando eu desbloqueei o meu telefone, o youtuber apareceu com um botão de repetição no mesmo vídeo que eu cliquei quando estava escondido sob as cobertas. O medo voltou quando eu percebi que havia realmente acontecido aquilo até certo ponto. A minha irmã entrou em meu quarto com seus 2 cachorros para dizer bom dia e me disse para me preparar para o dia que havíamos planejado. Comecei a me arrumar com a porta aberta e os cachorros estavam no quarto comigo. Os 2 foram até a porta fechada da suíte e começaram a choramingar e a coçar. E isso realmente começou a me assustar. Então eu abri a porta e olhei para dentro do banheiro com o meu amigo que estava comigo do outro lado da linha no telefone. Fiz isso porque eu estava prestes a fazer xixi nas calças. Bem, examinei todo o banheiro e não havia nada lá. Era apenas um banheiro vazio. Desci para tomar o café da manhã e contei isso à minha família. Eles acharam que era um sonho ou era apenas a minha imaginação. A minha irmã disse que às vezes os cachorros fazem isso com as portas fechadas daquela casa, mas honestamente eu senti que eles sentiram algo. Eu realmente continuei dormindo naquele quarto e nada mais aconteceu. E eu mantive a luz do teto acesa um pouco à noite. É meio estranho pensar no passado. Por que adormeci tão rápido depois de ficar com medo daquele jeito? E porque parecia que eu pisquei por um momento e já era de manhã? A minha família brinca sobre eu ser abduzido por alienígenas. Mas honestamente, às vezes eu me pergunto se é verdade. Bem, já aconteceu outros fatos estranhos comigo, como o dia em que peguei carona com um skinwalker. Eu estava vindo a pé do shopping e um velho me ofereceu carona. Eu aceitei e segui ali no banco do passageiro ao lado do velho. Bem, eu tinha certeza que era um velho, mas quando me virei rapidamente para olhar para o sujeito, eu me assustei ao notar que aquele homem era um moço de não mais 30 anos. Eu, aterrorizado, pedi para ele parar o carro e foi aí que ele começou a acelerar mais ainda. E feito um louco, estava quase batendo o carro. E somente quando uma viatura passou a perseguir o carro, que ele realmente parou. Eu desci do carro e não consegui explicar nada para os policiais. Mas quando olhei novamente, já era o velho que estava ali novamente no volante. Os policiais analisaram a sua habilitação e depois simplesmente o liberou e pediu que ele fosse mais devagar. Eu tenho certeza que aquele homem era de fato um skinwalker que tomou a pele daquele velho. E sabe-se lá Deus o que aquela criatura pretendia. Mas graças à polícia eu fui salvo. Bem, Fael, depois eu trarei outros relatos que aconteceram comigo aqui para o canal. E algumas coisas das quais passei eu não desejo para ninguém. Boa noite.